Fiz o que ninguém teria coragem. Mas o preço que paguei foi alto demais. Senta aqui, minha filha. Isso, vem pro ladinho da avó, pega uma coberta, um cafezinho quente e umas bolachinhas. Que o que eu tenho pra te contar hoje... Olha, até eu que vivi isso tudo, às vezes paro e penso, será que foi mesmo real? Me chamo Elvira, tenho 73 anos e vivo aqui no interior de Minas Gerais. Mas quero saber de você também. Já comenta aí de qual cidade e estado você tá me ouvindo. Vai que é minha vizinha, né? Ou então, só pra eu imaginar de onde essa minha história tá chegando até o seu coração. Ah, e antes que eu comece essa confissão, porque é disso que se trata, já deixa aquele like pra avó, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, minha filha, você vai ouvir histórias daquelas que nem novela mexicana dá conta de contar. Só quem viveu mesmo pode falar com tanta verdade nos olhos. Agora, vamos lá, respira fundo, porque o que eu vou te contar não é bonito, mas é verdadeiro. A vida é cheia de escolhas. Algumas são fáceis, tipo escolher entre um pão de queijo ou um biscoitinho de polvilho no café da tarde. Outras, minha filha, outras são como facas. Cortam a gente por dentro, mesmo quando a gente acha que tá fazendo o que o coração pede. E foi assim comigo. Eu fiz o que ninguém teria coragem. Roubei o marido da minha melhor amiga. Fui aquela que todo mundo teme. Aquela que destrói um lar. Mas também fui a que pagou cada centavo dessa dívida, com juros e dor. E se você tá pensando que foi algo planejado, frio, calculado, não foi. Foi desejo, foi inveja, foi fraqueza. Foi um daqueles momentos em que a gente se olha no espelho e mal se reconhece. A minha história começa numa época em que tudo era mais simples, mas os sentimentos já eram complicados. Eu era jovem, cheia de sonhos, mas também cheia de inseguranças. Tinha uma amiga que era quase uma irmã, a Dalva. Ah, Dalva! A mulher mais iluminada que eu já conheci. Forte, alegre, com um sorriso que iluminava até a alma da gente. E bonita, viu? Daquelas que você olha e entende porque todos os homens paravam para ver passar. Eu sempre admirei a Dalva. E, no fundo, acho que também sentia um pouco de inveja. Mas daquelas bem camufladas, que a gente esconde até da gente mesma. E foi aí que entrou o Geraldo. Alto, educado, de fala mansa. Ele apareceu em nossas vidas como quem não quer nada. Mas em pouco tempo já tinha conquistado o coração da Dalva. E eu fiquei ali, observando, me aproximando demais, cruzando limites em silêncio. Até que um dia eu já não era só a amiga, eu era a outra. Não me orgulho disso, minha filha. Muito pelo contrário. Às vezes, quando tô aqui sozinha, ouvindo o rádio tocar umas modas antigas, me pego chorando. Não pela falta de alguém, mas pela falta de mim mesma naquela época. Eu me perdi tentando viver a vida de outra pessoa e acabei sem a minha. O que veio depois não foi glamour, nem felicidade, nem final feliz. Foi rejeição, vergonha, dor e um vazio que me acompanhou por décadas. Por isso eu resolvi abrir meu coração e contar essa história pra você. Porque eu sei que aí do outro lado tem muita mulher com o coração confuso, achando que pode viver um amor impossível sem consequência. Ou que pode trair uma amizade e continuar dormindo em paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e guarda bem, o que começa errado nunca termina certo. E eu não tô aqui pra ser julgada. Tô aqui pra servir de alerta, pra mostrar que até as escolhas mais impulsivas da juventude cobram a conta quando a gente já tem os cabelos brancos e o corpo cansado. Eu precisei perder tudo pra entender o valor que tinha. E você não precisa passar por isso pra aprender. Basta escutar com o coração aberto. E por isso, eu te convido a vir comigo nessa jornada. São 10 capítulos que vou te contar com toda a alma, sem esconder nada. Do primeiro olhar proibido, à dor do arrependimento, do prazer momentâneo, à solidão eterna. Então, prepara o coração e fica aqui com a avó, porque hoje você vai conhecer o outro lado da história. A versão da mulher que foi amante, traidora e, depois disso tudo, humana. Porque todo mundo erra.
Mas nem todo mundo tem coragem de assumir os próprios erros. E eu tive, mesmo que tarde. Agora comenta aí de onde você me assiste e bora começar essa história. Por que, minha filha? Essa é daquelas que vai mexer com você até o último capítulo, quando tudo era inocente. Minha filha, para entender como eu cheguei a fazer o que fiz, você precisa voltar comigo no tempo. Lá pros anos 70, quando o rádio tocava Roberto Carlos e as moças usavam vestidos rodados até o joelho. Eu tinha só 20 e poucos anos. Morava com meus pais numa casinha simples de madeira, com varanda na frente e cheiro de café passado no pano todas as manhãs. Foi nessa época que eu conheci a Dalva. Ah, Dalva! Ela era o tipo de mulher que iluminava o ambiente só de entrar. Sabe aquela amiga que te faz sentir especial só por estar do seu lado? Era ela. Tínhamos uma amizade daquelas raras. Ríamos das mesmas besteiras. Chorávamos juntas nas desilusões amorosas. Trocávamos vestidos, confidências e sonhos. Ela sonhava em se casar, ter filhos, montar um salão de beleza. Eu não sabia bem o que queria. Só sabia que gostava de estar com ela. Era como ter uma irmã que o destino me deu fora do sangue. Foi num fim de tarde que a vida decidiu bagunçar tudo. A Dalva me chamou animada. Elvira, vem comigo lá na praça. Quero te apresentar o Geraldo. Eu, claro, fui. Inocente, alegre, sem saber que naquele momento minha vida começava a se desviar do caminho certo. Geraldo era um rapaz bonito, moreno, alto, olhos escuros, daqueles que não sorriem muito. Mas quando sorriem... Ah, minha filha, o mundo para. Ele era educado, falava baixo e tinha um jeitão que encantava. E ele estava ali, do lado da minha melhor amiga. Eu me lembro bem da primeira vez que olhei para ele. Senti um frio na barriga que não devia sentir. Era como se o tempo parasse por uns segundos. Mas eu afastei o pensamento rápido. Ele é da Dalva, eu dizia para mim mesma. Você é a amiga, só a amiga. E por um tempo foi isso que eu fui. Dalva e Geraldo começaram a namorar firme. E como amiga fiel, eu estava sempre por perto. Acompanhava nos encontros, fazia parte dos jantares, dos passeios, das festas da família dele. Eu era a amiga de confiança, a que segurava a vela com um sorriso no rosto. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, algo em mim começou a se mexer. Era como se uma sementinha tivesse sido plantada naquele primeiro olhar. E por mais que eu fingisse não ver, ela estava crescendo. Eu comecei a notar cada detalhe. O jeito que ele ajeitava o cabelo. Como ele falava baixo quando estava perto de mim. E como, às vezes, parecia me observar quando a Dalva não estava olhando. Mas mesmo assim, minha filha, juro por tudo o que é sagrado. Naquele momento da minha vida, eu ainda era só uma moça confusa. Não tinha intenção de roubar ninguém. Eu nem imaginava que era capaz de fazer algo assim. Eu até ajudava nos planos do casamento deles. Dalva queria tudo simples, mas bonito. Eu costurei o vestido do noivado. Você acredita? É por isso que eu digo que, no começo, tudo era inocente. O erro não nasceu grande. Ele veio pequenininho, disfarçado de admiração, escondido no carinho, travestido de amizade. Mas o coração da gente, minha filha... Ah, o coração da gente é um lugar perigoso quando não tá bem resolvido. E o meu, naquela época, vivia procurando amor em lugar errado. O tempo foi passando e eu me tornei mais presente do que devia. Comecei a criar desculpas para ver o Geraldo sozinha. Às vezes levava um doce na casa dele, dizendo que era para todos, mas torcendo para Dalva não estar. Outras vezes, ficava mais tempo depois dos encontros, só para conversar um pouco mais com ele. Era um jogo silencioso. Nem eu mesma queria acreditar no que estava sentindo. Mas o pior de tudo é que a Dalva, ela confiava em mim. Ela me contava tudo. Dizia que eu era a única amiga verdadeira que ela tinha. Que eu era parte da família dela. E cada vez que ela dizia isso, uma pontada de culpa me atravessava o peito. Mas em vez de recuar, eu fui me aproximando cada vez mais. Porque quando o desejo se mistura com a carência, a gente perde o juízo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só que, naquela fase, eu ainda acreditava que era só admiração, que ia passar, que o tempo ia curar esse sentimento proibido. Mal sabia eu que o tempo só ia deixar tudo mais intenso, mais perigoso, mais errado. E foi assim que tudo começou.
com amizade, com carinho, com confiança, mas também com silêncio, negação e um desejo escondido que eu tentei enterrar e que, mais tarde, ia destruir tudo ao meu redor. Agora você entende por que eu digo que no começo era tudo inocente? Era sim, mas inocência, minha filha, não protege ninguém de consequência. O primeiro olhar que me condenou. Eu lembro como se fosse ontem, minha filha. Aquele dia ficou marcado na minha memória como ferro quente na pele. Era aniversário da Dalva. Ela fez uma festinha simples no quintal da casa dela. Aqueles encontros com mesa de madeira, toalha de florzinha, guaraná quente e bolo de milho feito na hora. Tudo bem do jeitinho dela, cheio de alegria, com música tocando no rádio e gente rindo à toa. Eu tava sentada num banco debaixo da jabuticabeira, rindo de uma piada boba de um primo dela, quando senti o olhar dele. Geraldo, firme, direto, quente. Foi só um segundo, mas um segundo que queimou por dentro. Não era um olhar de amigo, nem de cunhado. Era um olhar de quem vê e deseja. E pior, eu retribuí. Naquele instante, sem dizer nada, a gente entendeu tudo. Foi como se o mundo ao redor tivesse silenciado. Só existia eu e ele. O resto virou fundo borrado. Fiquei sem ar. Senti minhas bochechas esquentarem. Me levantei rápido, fingindo ir buscar mais refrigerante. Mas o coração já batia descompassado, como se tivesse feito coisa errada. E eu nem tinha feito nada. Ainda. E foi nesse ainda que a minha queda começou. Porque depois daquele olhar, tudo mudou. Eu comecei a me arrumar diferente para ir na casa da Dalva. Passava batom, ajeitava o cabelo, usava vestido justo, como se aquilo fosse só vaidade. Mas não era. Era para ele. E o pior, ele notava. A gente passou a se encarar mais do que devia. Sorrisos escondidos, olhares cruzados quando ninguém estava vendo. Pequenos toques acidentais que pareciam durar mais do que o normal. Era um jogo silencioso, perigoso, mas viciante. Eu me convencia de que não era nada demais, que era só coisa da minha cabeça. Mas toda vez que ele chegava, meu estômago virava do avesso. Toda vez que ele falava comigo, minha perna ficava bamba. E a Dalva... Ah, minha filha, a Dalva estava feliz, cega, apaixonada. Contava os dias para noivar, fazia planos para montar a casinha com ele. Ela confiava tanto em mim que me pedia conselhos sobre como agradá-lo, como fazer ele se abrir mais. E eu ali, ouvindo tudo, sentindo vergonha, mas sem parar, porque o coração já estava lascado. E quando o coração da gente se racha por dentro, qualquer vento vira tempestade. Lembro de uma vez em que fiquei sozinha com ele na cozinha, enquanto a Dalva foi buscar uma encomenda. Ele me ofereceu um copo d'água. Nossas mãos se encostaram e ele não soltou de imediato. Me olhou bem nos olhos e disse baixinho: "Você é diferente, Elvira. Só isso." Mas foi o suficiente para minha cabeça girar e o chão desaparecer. Não era mais só imaginação. Ele também estava envolvido. A partir daquele dia, o clima entre a gente ficou mais denso. Nos encontros, a gente evitava se aproximar, mas os olhos se procuravam. Era como se o mundo soubesse, mas ninguém quisesse dizer em voz alta. Eu comecei a ter insônia. Me sentia culpada, errada, suja até. Mas bastava ele aparecer e sorrir, que tudo isso se escondia de novo no fundo do peito. Foi aí que eu percebi que estava entrando num abismo. E que, se eu desse mais um passo, não ia ter volta. Mas eu dei, porque o olhar dele me condenou. E o meu aceitou a sentença sem lutar. As primeiras mentiras. Foi devagar, como quase tudo que destrói a gente por dentro. Depois daquele olhar, daquele toque na cozinha, eu sabia que tinha passado de um limite invisível. Mas em vez de recuar, eu fui mais fundo. Comecei com o que a gente costuma chamar de mentirinhas brancas. Mas vou te dizer, minha filha, mentira nunca é branca. Ela sempre carrega uma sombra. A primeira vez que menti foi quando Dalva me chamou para sair com ela e o Geraldo numa tarde de domingo. Eu disse que estava com dor de cabeça. Mentira. Eu só não aguentava mais ver os dois juntos de mãos dadas na minha frente. Mas o que fiz logo depois foi pior. Liguei para ele, inventei que precisava falar de algo urgente e marcamos de nos encontrar na pracinha. Fiquei esperando no banco de madeira.
nervosa, coração na boca. Quando ele chegou, fiquei sem saber o que dizer. A gente ficou ali, lado a lado, sem tocar em nada, mas com tudo dito no silêncio. Essa foi a primeira mentira, a primeira traição calada. Depois disso, começaram os jogos. Eu plantava dúvidas na cabeça da Dalva sem ela perceber. Você não acha o Geraldo meio distante ultimamente? Ele saiu ontem de novo? Estranho, né? Falava com jeito, com carinho, como quem se preocupa. Mas eu sabia que aquilo ia corroendo a segurança dela. Enquanto isso, com ele, era outra postura. Me mostrava compreensiva, ouvia suas reclamações, fazia elogios discretos. Me tornei a mulher que ele queria do lado e a amiga que Dalva jurava confiar. Era um papel duplo e eu desempenhava com maestria. Mas por dentro, eu já não dormia bem. A culpa me visitava toda noite. E ainda assim, no dia seguinte, lá estava eu, sorrindo como se nada estivesse fora do lugar. Aos poucos, os dois começaram a brigar mais. Dalva vinha me desabafar, chorando, dizendo que ele estava frio, distante. E eu, hipócrita, fingia surpresa. Será que ele tá passando por alguma coisa? Eu dizia, colocando mais lenha na fogueira com palavras doces. Até hoje me dói lembrar do rosto dela. Tão sincera, tão machucada. E eu ali, fingindo apoio, sendo o próprio motivo da dor dela. Geraldo, por sua vez, começou a mandar bilhetes escondidos. Me entregava disfarçadamente, dobradinhos, como se fossem recados simples. Mas dentro tinha palavras que alimentavam aquele sentimento doentio. Penso em você todo dia. Se fosse diferente, a gente estaria junto. Você me faz esquecer o mundo. E eu, boba, acreditava. Achava que aquilo era amor. Não era. Era ego. Era vaidade. Era um jogo perigoso que a gente começou a brincar sem saber como parar. Teve um dia que ele me puxou no corredor da casa da Dalva, enquanto ela estava distraída na cozinha. Me encostou na parede e me beijou. Rápido. Proibido. Quente. Foi a primeira vez que cruzamos a linha com o corpo. Saí tremendo, com vergonha, medo, excitação e com mais mentiras na ponta da língua. Inventei pra Dalva que tinha que ir embora mais cedo. Corri pra casa, me tranquei no quarto e chorei. Chorei porque, no fundo, eu sabia. Eu não era mais só amiga, nem só cúmplice. Eu era a traição em carne e osso. E ali, naquele quarto escuro, me dei conta de uma coisa que me assombra até hoje. Mentir pros outros é fácil. Difícil é parar de mentir pra si mesma. A noite que eu nunca esqueci. Tem noites que a gente lembra pra sempre. Umas por alegria, outras por arrependimento. A que eu vou te contar agora é daquelas que queimam por dentro mesmo depois de décadas. Era uma sexta-feira chuvosa. Daquelas que o céu fica cinza o dia todo. Dalva tinha viajado para visitar a mãe doente num sítio próximo. Me chamou para ir junto, mas eu inventei que estava gripada. Mais uma mentira, é claro. No fundo, eu sabia que o Geraldo ia ficar sozinho. E de algum jeito torto, desejei aquilo. No fim da tarde, peguei um bolo de fubá que eu mesma tinha feito. E fui até a casa deles. Bati no portão com a desculpa de trazer um agrado pro Geraldo não ficar sozinho demais. Ele me recebeu com aquele olhar que já dizia mais do que qualquer palavra. Pode entrar, Elvira. Tá frio, né? Sentei no sofá da sala com as pernas trêmulas. Ele colocou um disco pra tocar. Era Nelson Gonçalves, com aquela voz rouca que corta o silêncio. Conversamos sobre banalidades. Fingi preocupação com a mãe da Dalva. Perguntei do trabalho dele, mas o ar entre a gente já estava carregado. Cada silêncio era um convite. Cada olhar, uma promessa. Ele abriu uma garrafa de vinho. Só havia 2 copos. Fomos bebendo devagar, como quem saboreia o perigo. Você sente? Ele perguntou de repente. Sinto o quê? Tentei disfarçar. Ele olhou nos meus olhos, sério. Isso aqui. Essa coisa entre a gente. Eu não consigo mais fingir que não tá acontecendo. Naquele momento, todo o autocontrole que eu fingia ter desabou. Não respondi, só olhei. E o beijo aconteceu, forte, sem hesitação. Como se estivesse guardado fazia tempo. Fomos pro quarto que era do casal. Sim, o mesmo quarto onde a Dalva dormia todas as noites. Aquilo me dilacerou por dentro. Mas eu não parei.
A paixão venceu qualquer culpa. Ou talvez eu só tenha deixado a culpa para depois. Naquela noite eu vivi o que achei que era amor. Mas hoje, olhando para trás, sei que foi só desejo descontrolado, alimentado por silêncio, fantasia e carência. Depois, deitada no travesseiro dela, senti um vazio que nenhuma presença preencheu. Geraldo virou pro lado e disse: "Isso nunca pode se repetir." Aquilo me cortou, porque eu achei que ele ia dizer outra coisa, que ia me assumir, que ia largar tudo, que me amava. Mas ele só queria apagar aquilo como quem apaga um fósforo aceso. Voltei para casa no meio da madrugada, encharcada de culpa, com o gosto do erro preso na garganta. Na porta, antes de ir, ele ainda teve coragem de dizer: "Elvira, não conta pra ninguém. Isso morre aqui." E ali, minha filha, eu percebi. O que foi especial pra mim, pra ele, foi só segredo. Essa foi a noite que eu nunca esqueci, porque foi o começo do meu fim. Me tornei a outra. Depois daquela noite, eu já não era mais a Elvira de antes. E por mais que eu tentasse, não conseguia voltar atrás. A gente acha que pode cometer um erro e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas tem coisa que muda a gente por dentro, pra sempre. No começo, tentei fingir que aquilo tinha sido só um deslize, que o beijo, o quarto, os lençóis, tudo tinha sido um impulso. Mas bastava olhar pro Geraldo que tudo voltava. A lembrança, o toque, o gosto e, pior ainda, a vontade de repetir. O que antes era só desejo contido, agora virava rotina escondida. Eu inventava desculpas para passar na casa deles. Levava quitanda, roupa lavada, qualquer bobagem só para ter um motivo. E quase sempre dava um jeito de encontrá-lo sozinho. E assim a gente começou um caso. Escondido, sujo, silencioso. Me tornei a outra. No começo, a emoção me fazia acreditar que aquilo era amor. Mas amor não se esconde. Não se vive às escondidas, olhando para os lados antes de sorrir. E eu comecei a perceber isso quando, mesmo estando com ele, me sentia invisível. Ele ainda dormia com a Dalva todas as noites. E quando me beijava, pedia segredo. Segredo. Sempre o segredo. A Dalva continuava sendo minha melhor amiga. E como era generosa, me contava tudo. Confiava em mim mais do que em qualquer pessoa. "Elvira, o Geraldo anda estranho. Você acha que tem outra?" "Claro que não, Dalva. Imagina," eu dizia com a voz mais firme do mundo, e o coração desmoronando por dentro. Era cruel. Eu me olhava no espelho e não reconhecia mais meu reflexo. Perdi amizades, me afastei da minha família. Virei uma versão de mim mesma que eu desprezava. Mas, mesmo assim, continuei naquele ciclo vicioso. Porque quando a gente já caiu no buraco, às vezes acha mais fácil se esconder lá do que tentar escalar de volta para a luz. Eu esperava que em algum momento ele fosse me escolher. Que fosse terminar tudo com a Dalva, assumir o que sentia e me tirar daquela posição de sombra. Mas o tempo passava e nada mudava. Enquanto isso, eu era a outra, a que esperava escondida, a que ouvia promessas vazias, a que se apaixonou por alguém que nunca teve coragem de amar de verdade. E foi assim que me perdi completamente. Por que, minha filha? Quando você aceita migalhas por tempo demais, acaba esquecendo o gosto do banquete que merece. O dia em que ela descobriu o que é feito no escuro, minha filha. Uma hora vem à tona. E quando a verdade aparece, ela não bate na porta com delicadeza, não. Ela arromba, invade, bagunça tudo e deixa você de joelhos. Aquele dia começou como qualquer outro. Dalva me ligou logo cedo, chorando. Disse que tinha sonhado com traição. "Você acredita nisso, Elvira? Será que é só coisa da minha cabeça?" E eu, como sempre, menti. Disse que era só ansiedade, que ela estava cansada, que não era nada. Mal sabia eu que o destino já estava preparando o escândalo. No fim daquela semana, Dalva resolveu arrumar os armários da casa. Queria doar roupas antigas e fazer uma limpeza energética. Foi assim que ela encontrou. Uma carta. Uma carta escrita por mim. Eu havia deixado em uma de minhas bolsas, escondida, pensando em talvez entregar ao Geraldo um dia. Mas ele nunca viu. Quem achou foi ela. Era uma carta intensa, tola,
cheia de palavras que agora me causam vergonha. Eu falava sobre as noites que passamos juntos, sobre os sentimentos que ele dizia ter por mim e sobre o quanto eu sofria em silêncio. Tinha data, detalhes. Era impossível negar. Naquela tarde, ela apareceu na porta da minha casa com os olhos vermelhos e a carta amassada na mão. Nem precisou dizer nada. Eu vi o mundo desmoronar no rosto dela. Fui eu que achei. Nem precisei investigar. Você se entregou sozinha. Dalva! Cale a boca, Elvira! Ela gritou com uma dor que nunca vou esquecer. Você era minha irmã de alma. Ela chorava e tremia ao mesmo tempo. E eu, ali, parada, sem saber como consertar o que já tinha sido destruído. Quanto tempo? Meses, respondi com a voz quebrada. Comigo deitada do lado dele. E você aqui, fingindo ser minha amiga. O que doeu mais não foi o tapa que levei, foi o olhar. Aquele olhar de decepção profunda, de quem foi traída 2 vezes, no amor e na amizade. Ela me expulsou da casa, disse que nunca mais queria me ver. E, sinceramente, eu também não queria ver a mim mesma. Mas o pior ainda estava por vir. Geraldo sumiu. Depois da descoberta, ele pegou umas roupas, um pouco de dinheiro e desapareceu. Não ficou com ela, não ficou comigo, não ficou com ninguém. Ele fugiu como um covarde. Nos deixou sozinhas, feridas e envergonhadas. Cada uma com uma metade do estrago. Foi naquele dia que tudo o que eu tinha se perdeu. A amizade, a confiança, o amor, se é que aquilo era amor. E, acima de tudo, a minha própria dignidade. Nunca mais olhei para Dalva nos olhos desde então. Pelo menos, não até muitos anos depois. Sozinha e envergonhada. Depois daquele dia, minha vida virou um deserto. Não era só o silêncio que me rondava. Era o olhar de reprovação da cidade inteira. As portas que antes se abriam com um sorriso, agora batiam na minha cara. Os vizinhos cochichavam e desviavam o olhar. Era como se eu tivesse uma placa na testa dizendo: traidora! Perdi o emprego na escola onde dava aula. Minha diretora disse que a confiança estava quebrada. Meus colegas me evitavam. Até minha própria família se afastou, envergonhada. A casa onde morei com meus pais parecia menor, mais fria. Eu me sentia um fantasma, andando sem rumo. Passei dias inteiros sem sair do quarto, com as lágrimas secas no travesseiro. Tentei ligar para Geraldo, mas ele não atendia. Soube depois que ele tinha ido embora para longe, sem avisar ninguém. Fiquei só. E naquela solidão, a gente sente o peso de todos os erros do mundo. Com o tempo, aprendi que o julgamento dos outros pode machucar, mas o pior é o que a gente faz consigo mesmo. Eu não conseguia perdoar a mim mesma. A culpa era como uma sombra que nunca me largava. Mas a vida, minha filha, é sábia. Ela vai ensinando, mesmo que na dor. Eu precisei daquele vazio todo para começar a enxergar quem eu realmente era. Foi um período longo, escuro, mas também foi o começo da minha luta para encontrar o caminho de volta. O preço que eu paguei, minha filha, o que eu paguei por aquela escolha. Nem o tempo apagou as marcas. Depois do escândalo, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei anos carregando a dor de perder a amizade mais verdadeira que eu já tive. Dalva foi embora da cidade pouco tempo depois, e eu fiquei aqui, sozinha com meus fantasmas. Tentei me reconstruir, mas parecia que tudo desabava a cada passo. O amor, a confiança, o respeito, tudo se foi. Me afastei do mundo, do convívio, das festas, das alegrias. A culpa virou rotina. Eu acordava com ela, dormia com ela, respirava ela. Era um peso que nem o sol forte do meio-dia conseguia secar. Minha saúde sofreu. Foram noites sem dormir, ansiedade, tristeza profunda. Cheguei a pensar que não ia aguentar. Alguns tentaram ajudar, mas eu me afastei. Tinha vergonha demais. Vergonha de olhar nos olhos das pessoas, de explicar, de justificar. O preço que paguei foi alto demais. Maior do que eu poderia imaginar. Mas sabe, minha filha, o que a vida me ensinou? Que a gente pode cair, se perder, mas também pode se reerguer. E que o perdão mais difícil é aquele que a gente tem que dar para si mesmo. Eu ainda levo as cicatrizes. Ainda sinto o peso daquela escolha. Mas hoje, depois de tantos anos, eu consigo olhar para trás e entender.
Eu fiz o que ninguém teria coragem. E paguei o preço. Alto demais, mas sobrevivi. E por isso estou aqui contando minha história para você. Para que você saiba que o coração da gente é frágil, que desejo pode cegar, mas que também existe redenção, um encontro inesperado. Anos se passaram desde aquele desastre que virou minha vida de cabeça para baixo. Eu já não esperava mais nada. Achava que minha história tinha acabado ali, naquele buraco fundo onde eu caí. Mas às vezes o destino gosta de surpreender a gente. Foi numa tarde de outono, quando o vento traz aquele frescor, misturado com o cheiro de terra molhada. Eu estava na praça da cidade, sentada no banco de madeira, onde tantas vezes tinha sonhado com uma vida diferente, quando ouvi uma voz conhecida, tímida, vindo do outro lado. Elvira! Olhei para o lado e vi um rosto que me marcou para sempre. Era Dalva. Ela parecia cansada, mas com aquele mesmo brilho no olhar que eu lembrava. Aproximei-me devagar, sem saber se era um sonho ou realidade. Ela sorriu. Um sorriso tímido e sincero. "Posso sentar?" perguntou. E foi assim, minha filha, que a gente começou a conversar. Sem rancor, sem culpa, só com a sinceridade que só o tempo traz. Falamos do que passou, das feridas que ainda doem, mas também do que restou. Foi um encontro inesperado, como um raio de sol num dia nublado. E naquela conversa, senti pela primeira vez que talvez fosse possível perdoar e ser perdoada. A esperança de um recomeço. Depois daquele encontro inesperado com a Dalva, minha vida começou a mudar, devagarzinho. Não foi mágica, não foi simples, foi uma caminhada árdua, cheia de altos e baixos. Aquela conversa abriu uma porta que eu achava trancada para sempre. Falamos sobre dor, perdão e principalmente sobre a coragem de recomeçar. Eu entendi que carregar o passado era uma prisão que só eu podia abrir. E Dalva, com aquela sabedoria simples de quem já sofreu muito, disse algo que ficou comigo. "Elvira, a vida é curta demais para a gente viver presa ao que nos destrói. Se perdoar é difícil, perdoar o outro também é." A partir dali, comecei a olhar para mim com mais carinho. Aos poucos, fui reconstruindo minha autoestima, minha confiança. Reaprendi a sorrir, a olhar no espelho e ver não só os erros, mas também a força que eu ainda tinha. Recomeçar não significa apagar o passado. Significa aprender com ele, aceitar e seguir em frente com a cabeça erguida. Hoje, eu não sou aquela mulher que traiu e se perdeu. Sou uma mulher que caiu, levantou e escolheu viver com dignidade. E é isso que eu quero deixar para você que me escuta. A coragem de recomeçar está dentro de cada um de nós, mesmo depois dos maiores erros. Nunca é tarde para mudar, para se perdoar, para buscar a paz. Se gostou da minha história, não esquece de se inscrever, deixar seu like, de compartilhar e de contar para mim de qual cidade e estado você me assiste. Até a próxima história, minha filha. E lembre-se, a vida é feita de escolhas. Que as suas sejam sempre de amor e verdade. Um beijo e um abraço desta vovó. E obrigada por assistir até o final, aqui neste canal Diário da Vovó. Fiquem todos com Deus.